Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu quero comunicar a todos vocês que o pedacinho do maná dos céus agora está sendo transmitido por duas rádios, pelo El Shaddai Vida e pela Web Rádio WS. A Web Rádio, ela é lá de Pernambuco. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Web Rádio e também a todos os irmãos da El Shaddai Vida e a todos os irmãos que recebem a mensagem do presbítero Gregório pela lista de transmissão, página do Facebook, YouTube e os grupos de WhatsApp. E a todos os missionários que têm compartilhado a mensagem do presbítero Gregório nas suas listas de transmissão para os seus amigos, parentes, conhecidos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amados, hoje eu tenho uma palavra ainda falando com as famílias. Hoje eu quero vos falar sobre o propósito de Deus para a família. Provavelmente não encerrarei essa mensagem hoje, mas gostaria de continuar conversando com a família. O Senhor me chamou para dar conselhos familiares, conselho conjugal. Então eu estou fazendo isso, amados. Eu tenho meus problemas, todos temos problemas, mas temos que superar os problemas e juntos superamos problemas. A palavra do Senhor no livro de Salmos 127, verso 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Muito bem, amados. O presbítero Gregório, ele trabalha como segurança, ou seja, na área de segurança. E eu sei o quanto, muitas vezes, a segurança é falha. Por isso, todos os dias, ao sair de casa, eu entrego o meu trabalho ao Senhor, meu Deus, e digo: Pai, agora é contigo. Eu sou apenas um servo do Senhor que está ali cumprindo a sua obrigação de vigiar aquele local. Mas coloca seus anjos acampados para que eu possa trabalhar na tua paz. Leva-me na tua paz e traga-me na paz para que eu retorne ao seio da minha família. Amados, quero vos falar sobre o motivo de casamento. Deus criou e designou o casamento. Deus criou a família como a mais fundamental das relações humanas. No mundo em que hoje vivemos, amados, no dia a dia, vemos família atormentada pelos conflitos e arrasada muitas vezes por problemas, inclusive por negligência e abuso muitas vezes dentro do seio da família. E o divórcio tornou-se uma palavra comum dentro da vida conjugal. Muitas pessoas, amados, estão se divorciando, são cristãos, mas estão em processo de divórcio. Então, hoje existe um conflito familiar, existe uma miséria e a dureza para as pessoas compreender que o casamento deveria se manter na sua legalidade. Milhões de separações, milhões de vítimas de um casamento destruído. Muitos homens
jamais aprenderam a ser um verdadeiro esposo, a ser pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo dos seus papéis dados por Deus, de ser dona de casa, de ser mãe, companheira, auxiliadora do seu marido. Hoje nós vemos que os pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos para a sociedade. Pais que são totalmente despreparados. Homens que são perturbados pelo conflito com seus próprios filhos. Vieram de famílias rebeldes e estão criando filhos rebeldes. Outros simplesmente abandonam seu dever, deixando o filho sem qualquer preparação ou provisão para viver uma vida em sociedade. Para muitas pessoas hoje em dia, a frase familiar é confortadora, que as pessoas dizem lar docilar. Não é mais o que uma simples ilusão, palavras vazias. Não há nada doce ou seguro nem um lar onde está em conflito, um lar onde apenas existe palavras vazias, um lar cheio de ilusão, vazia, não há nada doce e seguro, onde um lar muitas vezes, marido que abusa da sua esposa, que abusa, são violentos com seus filhos, marido que trai e abandona seu lar. Talvez você ache dura a minha palavra, mas eu conheço bem o mundo, amados. Por algum período, eu já participei deste mundo. Já estive separado por 2 anos da minha esposa. Não fui um bom pai para minhas filhas. E hoje, já na idade, já entrando na 3ª idade, quanto arrependimento eu tenho na minha alma. Poderia haver uma solução. Poderemos evitar tais tragédias em nossa família. Muitos casais precisam manter o brilho do amor. Precisa ser otimista. Casais que casam cheios de esperança, de expectativa. Depois de década de fazer o voto no casamento, a esperança se esvai. A esperança de um passado remoto de viver uma vida feliz se acaba, pois descobre muitas vezes tardiamente que fizeram mal a escolha. E qual é a solução para estes problemas? As soluções raramente não são fáceis, amados. A construção de um lar sólido não acontece por pura sorte. Somente pelo retorno ao padrão de Deus para a nossa família, poderemos começar a entender as grandes bênçãos que Ele preparou para cada lar, para cada um de nós. Deus almeja que tenhamos lares construídos sobre a rocha sólida da sua própria palavra. Então vamos considerar alguns princípios básicos que ensina a própria palavra de Deus sobre a família. Qual é o propósito básico de Deus para uma família? Quando muitos de nós temos dificuldade com
muitas vezes os nossos próprios familiares. Quantos de nós temos dificuldade em entendermos que muitas vezes o erro está em nós mesmos. Não existe um manual que possa indicar, amado, qual é o meio de constituir uma família feliz. Mas existe a palavra de Deus. Se nós formos analisar com cuidado, existe orientação da palavra de Deus para manter bons lares. Encontramos instruções na Bíblia que ela nos guia em cada aspecto da nossa vida familiar, incluindo a realização de nossos papéis como pai, como mãe, como família. Por isso Deus constituiu o casamento. A família começa com o casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele resolveu o seu plano básico para o casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Este, amado, é o plano claro de Deus. Um homem ligado a uma mulher, ligado pelo enlace do matrimônio. Então, milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que ainda o plano de Deus está em pleno vigor. Ele citou este versículo e acrescentou: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Este casamento é uma relação para toda a vida. Somente a morte deve cortar este vínculo, este laço. É isso que o apóstolo Paulo explica aos livros de Romanos, no capítulo 7, verso 1 a versículo 3. Mas hoje, amados, é comum nós vemos separação, divórcio. Deus também aprovou as relações sexuais somente dentro do casamento. Somente numa vida conjugal. Não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento aprovado por Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Esposo e esposa têm a responsabilidade de satisfazer os desejos sexuais dado por Deus ao seu companheiro. É isso que o apóstolo Paulo explica no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a versículo 5. Todas as outras relações sexuais são sempre absolutamente erradas. Fora do casamento, se a pessoa é solteira, se relacionar sexualmente com outra pessoa é fornicação. E fornicadores não terão parte no reino de Deus. Se for casado e tiver relações com outra pessoa, é adultério. E o adúltero não tem parte com o reino de Deus. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo também são absolutamente proibidas por Deus. Relações entre um homem, entre uma mulher e uma mulher, é proibido por Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 1, verso 24 a 27. E o próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 11. Deus não criou Adão e João. Ele não criou dois Adão. Ele não criou duas Eva. Ele criou Adão e Eva. Ele fez um homem e uma mulher. Ele fez Adão e fez Eva. Fez Eva para ser uma parceira apropriada para Adão.
para ambos terem relações sexual numa vida de conjugal, uma vida casada legalmente perante os olhos de Deus, numa união. Então, mesmo entre pessoas que muitas vezes pretendem se casar, e se tiver relações antes do casamento, também é condenada por Deus. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2, até o versículo também do 8 ao 9. Gálatas 5, verso 19. As relações sexual extraconjugal são também claramente proibidas no livro de Hebreus 13, verso 4. Então, amados, estou trazendo palavras claras, palavras objetivas para os irmãos entenderem. Eu não sou dono da verdade. Eu não estou trazendo meu pensamento. Eu estou trazendo aquilo que a palavra de Deus diz. O que eu acho, eu não estou colocando aqui nestas palavras, pois a Bíblia não tem possibilidade do achismo. Ou ela é, ou não é. Então nós precisamos compreender, amados, que a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática. Existe promessa de Deus para os filhos. Promessa de Deus para os filhos, mas amanhã eu estarei falando sobre isso, amados. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, em adoração, Pai. Em adoração ao teu nome, eu exalto e glorifico a ti. O Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é o meu Deus, é o meu escudo, é a minha fortaleza. A tua mão, Senhor, está estendida sobre cada um de nós, para nos abençoar, para nos libertar, para que a tua graça soberana permaneça sobre nossos corações. Precisamos de alicerce firme, Pai. Precisamos de alicerce firme para manter uma família firme, Pai. Para manter uma família abençoada. Para viver uma vida conjugal repleta da tua graça e do teu poder. Para ter um casamento abençoado, Pai. Eu necessito que o meu casamento seja uma bênção, Pai. Que o meu lar seja uma extensão dos céus sobre esta terra, Pai. Tudo se inicia dentro do meu lar. Se o meu lar for uma bênção, eu serei uma bênção para a minha pátria, para meus amigos, para a minha comunidade, para os meus irmãos, para todas aquelas pessoas que me cercam, Pai. Um lar desestruturado, família desestruturado, pessoa desestruturada, Pai, não tem como ser uma bênção para a sociedade. Então eu te peço, Pai, adentre no lar desse teu servo, dessa tua serva, adentre no meu lar, Pai. Adentre, Senhor, na minha vida conjugal. Adentre, Senhor, no lar desse meu ouvinte. Abençoa, Senhor, todos os ouvintes da Web Rádio WS e a todos os irmãos da El Shaddai Vida e a todos os irmãos que recebem a minha mensagem através da página do Facebook, do YouTube, do grupo do WhatsApp, da lista de transmissão, Pai, e a todos os missionários do pedacinho do maná dos céus. Que a tua graça redentora, que a tua graça purificadora, que teu amor benevolente, Pai, que a tua paz esteja sobre cada um de nós. Traga-nos cura, Senhor. Cura para a nossa vida sentimental. Cura para a nossa família.
que nós possamos viver o melhor sobre a face da terra. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.